Diga amém. Vá comigo até o tema, livro de Evangelho de Jesus Cristo segundo escreve Mateus, capítulo de número 14. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 14. Você vai comigo no versículo de número 22, para que nós possamos entender aquilo que estará sendo pregado. Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Diz o texto: e logo compeliu Jesus, na sua tradução deve estar, e logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem diante para o outro lado da banda, enquanto ele despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E ao chegar da noite, ali ele estava só. Todavia, o barco já estava no meio do mar, sendo açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. O 25 diz: mas à quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Finalizo agora. E quando os discípulos viram andando sobre as águas, perturbaram-se ou aterrorizaram-se, dizendo: és um fantasma. E isso eles gritavam com medo. Coloque a sua Bíblia no banco, fechado ou aberta, como você preferir. Feche os seus olhos. Vamos fazer uma breve oração. Pai, nós te apresentamos esse momento. Que o Senhor fale aquilo que o Senhor quer e não que os nossos ouvidos desejam ouvir. Que a tua mão esteja sobre nós e que possamos ouvir a tua voz. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O microfone estava bom e começou a dar uma oscilada, profeta. Glória a Deus. Chegou aqui. Mais alto que você pode. Isso. Levanta o dedo de profeta assim, o mais alto que pode. Levantou? Agora aponta para a pessoa mais bonita que está do seu lado. Dá um sorriso Colgate para ela. Felipe não é bonita. Entenda que nem tudo é perfeito. Olha pela fé que fica. Vai. Aponta para mais cheia do Espírito Santo que está aí perto. Felipe não é bonito, não é cheio do Espírito Santo. Chuta a canela e repreende em nome de Jesus. Apontou para ele, apontou para ela com autoridade de profeta. Diga para ele ou para ela, diga: fique em paz. Toda crise tem um ponto final. Diga: e a sua vai ter um ponto final hoje. Quantos creem nessa palavra? Senta aplaudindo aquele que merece. Senhoras e senhores, maximize a sua atenção para cá. O texto que nós acabamos de ler, haja vista vier a ser um texto muito conhecido por todos que por essas portas adentraram. Na verdade, Deus não colocaria esse tema ao coração dos varões se de fato Deus não tivesse um propósito a cumprir. O que de fato todos nós sabemos é que Jesus em toda a sua existência, Cristo em toda a sua existência, Ele foi, Ele é e Ele sempre será o maior especialista quando o assunto se referir a milagre. E por que eu estou dizendo que Ele foi, Ele é e Ele sempre será o maior especialista quando o assunto se referir a milagre? Porque quando nós paramos para ler o Novo Testamentário, do princípio até o final, nós vemos Jesus fazendo milagres e maravilhas. Como, por exemplo, no princípio do seu ministério, Jesus transforma água em vinho. Ao findar-se do seu ministério,
Jesus entrega a sua vida no cemitério do Gólgota, mais conhecido como cemitério da caveira, e entrega a sua vida para que hoje eu e você tivéssemos a oportunidade e o privilégio de aqui estar. O que mexe comigo é que no princípio do ministério ele salvou um casamento, e no final do ministério ele salvou uma humanidade. No princípio ele salva um casamento, no final ele salva a humanidade. A vinda do Cristo à Terra não foi à toa. Na verdade, tiveram um grande projeto, sendo esse projeto nada mais nada menos do que nos trazer a salvação e sendo assim nos ceder a oportunidade de termos a vida eterna. A verdade é que a vinda de Jesus à Terra tiver um propósito muito especial, de nos trazer a salvação e nos entregar a vida eterna. Só que lembra que eu disse para vocês que ele foi, ele é, e ele sempre será o maior especialista quando o assunto se referir a milagre? Pois bem, quando nós olhamos para a figura do Cristo, rapidamente nós assemelhamos ao mesmo com milagre. E por que nós assemelhamos a figura de Jesus com milagre? Porque em toda a sua existência, ele fez milagres incríveis acontecerem, ao ponto de nós termos a total convicção de que existem milagres que não foram mencionados na Bíblia, porque a quantidade que ele fizera viera a ser uma quantidade gigantesca. Só que o que eu preciso informar aos irmãos que me ouvem essa noite é que Cristo fez milagres incríveis acontecerem. E ele fazendo milagres incríveis acontecer, ele nos prova que ele sempre foi especialista quando o assunto se referia a milagre. Quer ver uma verdade? Isaías 43:13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Esse versículo apresenta para nós 3 verbos, sendo o verbo passado, presente, futuro. Era Cristo querendo nos dar uma lição. No passado eu fui, no presente eu sou e no futuro eu serei. Eu estou afirmando aos irmãos que ele foi, que ele é e que ele sempre será o maior especialista quando o assunto se referir a milagre. Não é à toa que quando nós olhamos para a figura de Cristo, nós vemos ele fazendo milagres e maravilhas, como por exemplo, quando falamos de Jesus, como não nos lembrar da mulher que padecia de uma hemorragia? E ele fez que essa mulher pudesse ser curada, sendo ela conhecida por nós como a mulher do fluxo de sangue. Quando nós falamos dos milagres de Jesus, não tem possibilidade alguma de nós não nos lembrarmos de um dos seus maiores milagres, sendo esse o dia que ele deu vida a alguém que um dia perdeu a vida que tinha. Ele trouxe vida a Lázaro. A verdade é que Jesus, em toda a sua existência, ele foi o maior especialista quando o assunto se referia a milagre. Só que além de Jesus ser o maior especialista quando o assunto se refere a milagre, ele é a maior referência que nós temos de alguém que tem capacidade o suficiente de colocar ponto final em crises que vivemos. Quer ver uma verdade? Algumas lições precisamos aprender. E uma delas é que toda crise que existe, ou toda crise que começou, a mesma haverá de ter começo, meio e final. Nenhuma crise é duradoura para sempre. Nenhuma crise existirá pelo resto de nossas vidas. Toda crise tem começo, toda crise tem meio e toda crise tem final. Só que a verdade que eu preciso começar a dizer aqui essa noite é que todos nós que por essas portas adentramos, em algum momento da nossa vida, já enfrentamos algum tipo de crise. Quer ver uma verdade? Eu estou pregando para senhores e senhoras que em algum momento da vida enfrentou a crise sentimental. Eu estou pregando para alguém que está passando pela crise financeira. Eu posso estar pregando para alguém que está passando pela crise espiritual. De contrapartida, eu posso estar pregando para alguém que está passando pela própria crise existencial. Eu prego para pessoas que enfrentam crises.
E se eu falar para você que a crise faz parte da vida do ser humano? Quer ver uma verdade? Quando nascemos, já nascemos em tempos de crise. E a verdade que precisa ser dita é que essa crise não começou por agora. Ela começou lá no livro do Gênesis, quando o homem cometeu o pecado. A verdade é que a crise ela sempre existiu. Só que toda crise ela tem começo, toda crise ela tem meio e toda crise ela tem final. Por exemplo, a crise do pecado tem fim. E por que tem pecado? Por que a crise do pecado tem fim, Felipe? Porque o diabo, de todas as suas artimanhas, ele utilizaria da sua maior estratégia, de sempre que o homem pecasse, ficasse condenando o homem. Aí Deus olhou do céu e disse: vou colocar um ponto final na crise. E como que eu vou colocar um ponto final na crise? Entregando o meu único filho para morrer por todos, para que aonde abundar o pecado, a minha graça superabundar. Nós estamos falando que Jesus, ele em toda a sua existência fez coisas incríveis. Só que o que nós precisamos aprender é que Cristo também é especialista em trazer calmaria para ventos. Ora, Felipe, por que você está enfatizando sobre calmaria para vento? É porque todos nós que aqui estamos, em algum momento da nossa vida, em algum momento da nossa trajetória, já enfrentamos vendavais. E sejamos sinceros naquilo que vamos responder: enfrentar tempestade, vendavais, ventos, não é para qualquer um. Felipe, por que enfrentar tempestade e vendavais não é para qualquer um? Porque no meio do vento, no meio da prova, no meio da guerra, no meio da crise, no meio da tempestade, sempre existem aqueles que abandonam a chamada. No meio de tudo isso, sempre existem aqueles que retrocedem do ministério que Cristo confiabilizou em mãos. A verdade é que Jesus agora no capítulo de número 14, ele está olhando para os seus discípulos e está despedindo os seus discípulos. E Jesus está despedindo os seus discípulos, dizendo: eu vou subir para o monte para orar, mas vocês podem entrar dentro do barco e ir para o outro lado da banda. O texto diz que Jesus deu uma ordem cedida por um senhor, deve de fato ser acatada por um servo. O senhor cedeu a ordem, e a ordem é: entra no barco, dá seguimento à viagem, porque eu vou ficar para despedir a multidão. Jesus compeliu os seus discípulos dizendo: entra no barco. O que mexe comigo é que os discípulos, como servos obedientes, eles vão entrar dentro do barco e vão dar seguimento à viagem. E por que eles entram no barco e dão seguimento à viagem? Porque, como eu disse, Senhor ordena e servo obedece. Eles entram no barco e dão seguimento à viagem. Só que no momento que eles dão seguimento à viagem, a Bíblia diz que Jesus sobe ao alto do monte para orar. Até Cristo tinha momento de oração, até Cristo tinha momento de intimidade. O mesmo sobe ao alto do monte para orar. Só que agora, no capítulo de número 14, vai começar a acontecer algo um tanto que diferente do que nós estamos acostumados a pensar. Felipe, por quê? Porque o texto diz que os discípulos de Jesus vão começar a enfrentar uma grande tempestade. Diga comigo: tempestade para discípulo. Grave isso. Os discípulos de Jesus vão começar a enfrentar uma tempestade. E que tempestade é essa? Eles estão no meio do mar e o vento sopra, o vento soprando, o barco começa a balançar. Senhoras e senhores, sabe o que de fato está mexendo comigo? É que quem no princípio do texto obedeceu uma ordem cedida por um senhor, está enfrentando uma tempestade. Felipe, por que você está dizendo isso para mim? Porque no princípio eles obedecem, só que agora, debaixo de uma obediência, eles estão enfrentando tempestade. Isso aqui me mostra que a obediência não ausenta eu de enfrentar dificuldade, provação, tempestade. E eu preciso ser claro com alguém que entrou aqui nessa noite dizendo: depois que eu decidi obedecer, parece que em vez de melhorar, piorou. Eu tenho uma notícia para alegrar o teu coração. Não é porque você é discípulo, não é porque você tem cargo, não é porque tem uma unção sobre o alto da tua cabeça que você não vai enfrentar tempestade. Todos nós que aqui
que estamos, enfrentamos tempestades e crises. Quer ver uma verdade? A crise, quando ela vem para todos. A crise alcança o branco, alcança o negro, alcança o rico, alcança o pobre, alcança o alto, alcança o baixo. A crise, quando ela vem para todos. E já que a crise vem para todos, quem dirá para nós que carregamos o título de discípulo de Jesus, servos de Jesus, nós que enfrentamos as dificuldades, debaixo da submissão do Pai, nós temos um ponto positivo. E que ponto positivo seria esse? O ponto positivo que nós encontramos nos discípulos. E por quê? Eles têm ponto positivo mesmo passando por tempestade, Felipe. Porque mesmo sendo discípulo, eles enfrentam dificuldade. E o que eu quero ser claro para alguém é que mesmo você tendo algum ministério, mesmo você exercendo alguma função, você está sujeito a enfrentar dificuldade. Você está sujeito a enfrentar tempestade. E enfrentar tempestade é a coisa mais natural da vida. Nós enfrentamos tempestade dia após dia, noite após noite. Quer ver uma verdade? A gente resolve o problema hoje e parece que o muito pior começa amanhã. E por que tu está dizendo isso, Felipe? Porque isso faz parte da vida de alguém que carrega uma chamada de Deus. Enfrentar dificuldade, prova, tempestade, faz parte da chamada do ungido do Todo-Poderoso. Ora, a Bíblia diz que agora Jesus, em toda a sua existência, ele vai enfrentar o momento da oração no alto do monte, e os discípulos vão enfrentar a tempestade. Só que os discípulos enfrentando a tempestade são os mesmos discípulos que no princípio do texto obedeceram a voz do Senhor. Felipe, por que você está enfatizando que eles obedeceram, mas estão enfrentando tempestade? É porque nós precisamos acordar para a realidade que nós também estamos sujeitos a enfrentar o dia mau, a enfrentar o dia da angústia, a enfrentar o dia da dificuldade, a enfrentar o dia do sofrimento, a enfrentar o dia da luta, o dia da prova, o dia da guerra, o dia do vale, o dia do deserto. Nós somos discípulos de Jesus, mas nós também enfrentamos o dia mau. Só que lembra que eu disse que nós temos um ponto positivo? Pois bem, o ponto positivo que os discípulos tinham é que eles eram discípulos, obedeceram a voz de Jesus. Felipe, por que você enfatizou que eles obedeceram? Porque no barco de quem obedece, o vento até sopra, mas não faz o barco naufragar. Felipe, melhora para mim esse negócio, eu vou melhorar. A Bíblia diz que o vento soprou no barco dos discípulos, sim ou não? Os discípulos obedeceram, foram submissos. E sendo submissos debaixo de obediência, eles estão caminhando por um só propósito. E todas as vezes que eu caminho no mesmo propósito que o Cristo tem para mim, a probabilidade do vento soprar no meu barco e eu permanecer de pé é gigantesca. Felipe, por que tu está dizendo isso? Porque o vento, se soprasse no barco de um desobediente, a primeira coisa que nós faríamos sabe por que o vento soprou? Porque está no pecado. Sabe por que o vento soprou? Porque está no erro. Explicar o vento no barco de um pecador, de alguém que não tem compromisso com Deus, é a coisa mais fácil do mundo. Só que sabe o que é difícil? É explicar vento no barco de alguém que obedece. Sabe o que é difícil? É explicar vento no barco de alguém que ora. Sabe o que é difícil? É explicar vento no barco de alguém que consagra. Sabe o que é difícil? É explicar vento no barco de alguém que renuncia. Aí você está sentado dizendo, Felipe, eu me enquadrei na história, vou melhorar para você. O texto diz que o vento soprou e os discípulos de Jesus dentro do barco estão enfrentando tempestade, mas o texto diz que o barco não naufragou. E por que o texto diz que o barco não naufragou? Por um detalhe, Felipe. Qual detalhe? É que eles estavam debaixo de obediência. E todas as vezes que eu obedeço a voz de Jesus, o meu barco até balança, mas não naufraga. O meu barco até balança, mas não naufraga. E eu não sei se tem alguém que tem fé o suficiente para crer no que eu vou liberar, mas a palavra profética que o céu me trouxe de São Bernardo do Campo para profetizar para a vida de alguém é a seguinte: o vento que não te parou é o vento que vai te aproximar do cumprimento da minha promessa. Eu vou melhorar para alguém: aquilo que não te para, te prepara para o cumprimento da promessa que ele tem para você. Felipe, melhora para mim lá,
se tem obediência, tem blindagem do céu. Eu aprendi uma coisa com Deus. Se eu estou debaixo de obediência, irmão, me desculpa o vocabulário, o pau pode estar quebrando. Eu estou guardado. Eu estou blindado. Eu estou protegido. A mão dele está sobre o alto da minha cabeça. Eles são discípulos e estão enfrentando tempestade. No momento que eles estão enfrentando tempestade, a Bíblia diz que Jesus está no alto do monte. Jesus está no monte orando, os discípulos que obedeceram estão enfrentando tempestade. A pergunta que eu vou fazer é a seguinte: Jesus sabia que eles enfrentariam tempestade, sim ou não? Se Jesus sabia que eles enfrentariam tempestade, a pergunta que não quer calar é: por que Jesus está mandando eles irem para o outro lado? Por um único detalhe, pergunte qual? É que Jesus também manda a gente enfrentar dias mais. É que Jesus também nos envia para passar por dias difíceis. E nós, eu estou dizendo nós como corpo de Cristo, nós temos um grande problema. Pergunte-me qual? Em algum momento de guerra nós procuramos um culpado. E normalmente procuramos um culpado e damos nome a ele. Pergunte qual? Satanás. Quer ver uma verdade? Tudo que acontece na nossa vida, na vida do crente, é o diabo. Há quem diga que se o diabo fosse ser humano, ele contrataria um advogado e processaria muitos crentes por defamação e calúnia. Felipe, por quê? Porque tudo é culpa do diabo. Eu passo por prova, é o diabo que me prova. Eu passo por guerra, é o diabo que traz a guerra. Eu passo por dificuldade, é o diabo que traz a dificuldade. Deixa eu te fazer uma pergunta. E cadê Deus nisso tudo? Isso só mostra que nós, como igreja, estamos com a visão fechada. E não temos visão espiritual suficiente para entender que nem tudo que acontece de ruim é o diabo. Felipe, nem tudo que acontece de ruim, de guerra, é o diabo, não. E eu vou falar o porquê. Se o diabo não tem a chave de onde mora, quem dirá autoridade para tocar em mim e você? Quem dirá autoridade para tocar em mim e você? Felipe, por que tu está dizendo isso? É que nós temos que parar de tacar culpa no diabo, quando na verdade é Deus nos aproximando do projeto que Ele quer cumprir. E a partir do dia que a nossa visão espiritual estiver aberta, para que nós venhamos entender que nem tudo que acontece é o diabo, mas existem coisas que é a maneira de Deus trabalhar, pode ter certeza que as coisas vão começar a fluir diferente. Eles enfrentam tempestade, Jesus sabe que eles vão passar, o Cristo está no monte e a guerra está lá. O vento está soprando. Só que o vento está soprando no barco de alguém que é ungido do Senhor. O vento soprou, gente, no barco de alguém que conhece Cristo. O vento não está soprando no barco de um desobediente, não. O vento está soprando no barco de alguém que ora. O vento está soprando no barco de alguém que consagra. O vento está soprando no barco de alguém que tem intimidade com Ele. O vento está soprando no barco de alguém que ceia com Ele. Felipe, aonde você quer chegar? É que nós somos discípulos. E uma vez que eu sou discípulo de Jesus, irmão, eu tenho que estar preparado para enfrentar o dia bom, mas tenho que estar mais preparado ainda para enfrentar o dia mau. É que nós idealizamos na nossa cabeça de que a vida do cristão é mil maravilha. E me desculpa, te enganaram. Porque ser cristão é enfrentar o mar de alegria, mas também é passar por um jardim cheio de rosa com um monte de espinho. E nós vivemos esse tempo de crises. O mundo está em crise. O país está em crise. Famílias estão em crise. Empresários estão em crise. Nações estão em crise. E quem somos nós para não enfrentar a crise? Todos nós enfrentaremos crise. Só que o que mexe comigo é a maneira que nós vamos enfrentá-las. Porque eu preciso estar preparado, pastor Tiago, para enfrentar a crise.
Eu preciso estar preparado para passar pelo dia mal. Eu preciso estar pronto para enfrentar o dia da angústia, o dia da dificuldade, o dia que o vento sopra, o dia que dá tudo errado. E eu vou fazer uma pergunta e você não precisa me responder, mas responda para você: quem é você no dia mal? Quem é você quando tudo vai de mal a pior? Quem é você quando o vento sopra? Ô Felipe, quem é você quando o pau está quebrando? Ô igreja, quem somos nós? Quando tudo diz que não, e só a voz dele nos encoraja a prosseguir. Ele está no monte. Aí o texto diz que Jesus do alto do monte vai olhar para o meio do mar. Ele diz que ele olhou para o meio da onde, gente? Só que ele olhou para o meio do mar e olhou à noite. Eu disse que ele olhou que hora? Que período? Qual período? Isso aqui mexeu comigo, gente. Porque a Bíblia diz que ele está olhando para o mar. Vai ver um barco no meio do mar. E o barco que está no meio do mar é o barco dos discípulos. Só que eu vou perguntar e você me responda. Quem já foi na beira da praia à noite? Levanta a mão só para mim te conhecer. Glória a Deus. Me responda com sinceridade. Olhando da beira da praia, você consegue identificar? Quem está ligado na mensagem já está falando, não. Você consegue identificar o barco de algum conhecido no meio do mar? Não tem como. Primeiro, porque a visão à noite é difícil. Segundo, nem que você tivesse a melhor visão do mundo, você conseguiria enxergar de fato, ou identificar de fato, um barco que estivesse no meio do mar. Poderia ser barco do pastor, do presidente, do papa, do Francisco, poderia ser de quem fosse. Não teria como identificar o barco que estava no meio do mar. Só que o texto diz que Jesus do alto do monte identifica o barco que está enfrentando tempestade. E a pergunta que não quer calar é: como que Jesus do monte identifica o barco que está enfrentando tempestade? Só tem uma resposta para isso. Pergunte qual? É que se tem um barco que Jesus conhece, é barco de crente que obedece. Felipe, por que você está dizendo isso para mim? Porque ele conhece o barco de cada um que está aqui. Ah, irmão, ele sabe a guerra que você passa. Ah, ele sabe a luta que tu está enfrentando. Ele está vendo tudo. E ele está vendo tudo e ele vai se apresentar no momento certo. Eu estou pregando para alguém, para garantir para alguém: ele não te abandonou, ele não se esqueceu de você, e na hora certa, no dia certo, no momento certo, ele chega para provar a existência dele. O barco no meio do mar, o Cristo no monte, olha para o meio do mar e disse: eu conheço aquele barco. É barco de crente obediente. É barco de crente obediente. Quando ele identifica que o barco é dos seus discípulos, prontamente ele desce do monte, caminha sobre a areia da praia, e por fim, ele caminha por cima do mar. Gente, isso aqui para alguém é loucura. Porque lembra que eu disse no princípio que as águas estavam balançando o barco dos discípulos? Sim ou não? Sim ou não? Só que o que mexe comigo é que Jesus agora está caminhando por cima do mar. Ele está caminhando por cima da onde, gente? Ele está caminhando por cima da onde, gente? Então, pera lá. Ele está caminhando por cima do mar, quando na verdade as águas estavam quase naufragando o barco. E o que está mexendo comigo aqui, olhe para mim, gente, deixa o que está passando aqui. O que está mexendo comigo é que Jesus está utilizando o que para os discípulos é problema como caminho.
Felipe, e aonde você quer chegar? É que existem guerras que nós estamos passando que Jesus vai utilizar como caminho, gente. Felipe, por que ele vai utilizar como caminho? Ele vai utilizar como caminho para chegar até nós. E quer ver outra verdade? O texto diz que ele começa a caminhar sobre o mar. Quando os discípulos veem ele, os discípulos aterrorizados vão dar um grito. E o grito que os discípulos vão dar é: és um fantasma. Quando eles estão gritando és um fantasma, eu crio um ponto de interrogação e eu começo a perguntar: por que eles chamam de fantasma alguém que eles têm intimidade? Quer ver uma coisa? Como que eu chamo de fantasma alguém que eu conheço? Como que eu chamo de fantasma alguém que eu ando junto? A verdade é que só tem uma resposta para isso. Sabe por que eles chamaram Jesus de fantasma? Porque o medo era grande. E todas as vezes que eu deixo o medo me dominar, a probabilidade de eu abaixar a guarda e me entregar para a situação adversa é gigantesca. E eu vou melhorar isso aqui para alguém. Eu estou pregando para alguém que tem ministério, mas o medo está te parando. Eu estou pregando para alguém que era para estar voando na vida há muito tempo. Não está voando porque o medo está te prendendo. Quando eles veem Jesus, eles gritam: é um fantasma. E Jesus dentro do barco vai dar um grito: não tema, sou eu. E quem é o eu sou? O eu sou é o alfa, o ômega, o começo, ele é o meio. Quem ele é? Ele é o princípio, ele é o final. Quem ele é? Ele é a coluna de fogo, ele é a nuvem de refrigério. Quem ele é? Ele é o maná que cai do céu. Quem ele é? Ele é a providência no meio do deserto. Ele é. Jesus disse: não tem mais, sou eu. Aí Pedro dentro do barco vai exclamar: eu cheguei onde eu queria. Pedro dentro do barco vai exclamar dizendo: Senhor, se és tu, permita-me caminhar por cima das águas. Vamos ser sinceros, gente. Uma coisa é Jesus caminhar por cima das águas. Para quem curou paralítico, cego, surdo, mudo, andar pelas águas é a coisa mais natural do mundo, sim ou não? Só que, gente, para um homem pecador igual eu e você, caminhar sobre as águas é só para quem entende de mistério. O texto diz que Pedro vai olhar e vai dizer: Senhor, se é tu, permita-me caminhar sobre as águas. Aí Jesus olha para Pedro e diz: vem! Aí o texto diz: e Pedro descendo do barco começou a caminhar sobre as águas. Pedro desce do barco, caminha sobre as águas. Pedro está vivendo o que ninguém nunca viveu. Na verdade, o que até esse momento só Cristo tinha vivido. Ele está vivendo algo que ninguém nunca viveu. Mas o texto diz que o vento sopra novamente. Pera lá, eu disse para vocês que 2 ventos sopraram no mesmo capítulo. Olha para alguém, só para desencargo de consciência, e diga: essa história parece com a minha. Felipe, por que essa história parece que é nossa? Porque a gente resolve um problema hoje, parece que o pior começa amanhã. Aí a gente olha para o cenário e diz: por que eu estou vivendo guerra? Por que eu estou vivendo peleja? É porque discípulo de Jesus está sujeito a enfrentar esses dias. O texto diz que Pedro tem águas. Deus. Quando Pedro está caminhando sobre as águas, a Bíblia diz e garante que nesse exato momento o vento soprou. O vento soprando, a Bíblia diz que Pedro começa a afundar. Gente, Pedro está afundando. Só que pera lá, Pedro no passado, antes de se tornar pescador de homens, de almas, ele era pescador de peixe. Você está falando para mim, Felipe, que alguém que entende de mar está com medo do mar? É verdade. Você está dizendo para mim, Felipe, que alguém conhece das águas está com medo das águas? É verdade. E por que eu estou te dizendo isso? Porque Jesus é especialista em nos provar naquilo que nós mais nos garantimos. Quer ver uma verdade? Tem gente que está aqui me ouvindo que Jesus precisou apertar para você entender que você sem Ele não é nada e que nós somos totalmente dependentes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que, Felipe, tu está dizendo isso? Porque tem gente aqui
aqui que falava assim, quando eu coloco a mão, a empresa anda, quando eu pego no microfone, o fogo desce. Aí Jesus começou a travar tudo. Jesus começou a enviar vento, deixou a prova acontecer, e você está precisando reconhecer que você sem Ele não é nada. E por que não somos nada? Porque somos dependentes do Todo-Poderoso. Olha para pelo menos dois que está perto de você e diga: a total dependência de Cristo. Não olha para alguém que está ligado no culto e diga: a total dependência. Eu não sei você, mas eu sou dependente de Jesus para tudo. Sem Ele eu não prego, sem Ele eu não respiro, sem Ele eu não falo. Felipe, o que tu está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que Jesus permite a dificuldade para nós aprendermos a viver a base da dependência daquele que provê. Felipe, por que dependência? Porque uma vez que eu consigo resolver, eu digo que eu sou bom. Uma vez que a minha mão resolve, eu falo que eu consigo. Mas uma vez que eu olho para o cenário e digo que não tem possibilidade, ele se apresenta dizendo: o que para você era impossível, para mim tem possibilidade. O que para você não tinha jeito, para mim tem jeito. O que o homem não resolve, eu tenho capacidade de resolver. O vento soprou e Pedro está afundando. Quem está afundando entende de mar. Quem está afundando entende de água. Quem está afundando tem convívio com o mar, gente. E se tem convívio com o mar, eu te garanto que entende muito de mar. Felipe, e por que tu está dizendo isso para mim? É porque o nosso Criador, o nosso Pai, o Todo-Poderoso, Ele é especialista em tratar conosco nas áreas que nós mais nos garantimos. Porque uma vez que eu esqueço daquele que provê e daquele que eu dependo, a probabilidade é das coisas desandarem. E o que eu quero colocar para que você possa entender de uma vez por todas é que sem Cristo não podemos nada. Sem Jesus não conseguimos nada. Sem Cristo não resolvemos nada. Pedro afunda. Pedro afundou e dá um grito. E o grito que Pedro dá é o seguinte: Senhor, salva-me. Pedro poderia ter dito: Senhor, me ajuda. Pedro poderia ter dito: Senhor, me estende a mão. Só que Pedro utiliza dizendo as palavras: Senhor, salva-me. Pera lá, gente. No princípio do texto, para Pedro, Jesus era fantasma, porque está dentro do barco. E barco é ambiente de conforto. Só que agora, no ambiente de desconforto, precisando de uma providência, fora do barco, afundando, ele grita: Senhor. E por que ele está gritando Senhor? Porque ele reconhece a grandeza do mesmo. Só que além dele dizer Senhor, ele diz: Senhor, salva-me. E por que ele diz salva-me? Porque Pedro entendeu que quem estava ali na frente dele não era nada mais, nada menos do que o próprio dono da salvação. Pedro gritou: Senhor, salva-me, no pior momento da sua vida. Pedro reconheceu que ele era o Senhor no momento que ele estava naufragando. Pedro reconheceu que ele era Jesus no momento que ele estava afundando. E esse é o maior problema de nós como igreja. Reconhecer Cristo só quando o calo aperta. Reconhecer Jesus só quando a dificuldade chega na porta. Reconhecer Jesus só quando tudo vai de mal a pior. Olha para alguém e diga: se eu pudesse lhe dar um conselho, diga: o conselho que eu lhe daria era um só. Diga: reconheça Cristo enquanto é tempo.
E como nós estamos em um congresso de varões, em um culto de varões, eu preciso dizer uma verdade para alguém. Pedro tinha uma ferramenta que usou e uma ferramenta que faltou, que para homem e para as mulheres não podem faltar. A ferramenta que Pedro usou, e eu parabenizo, é a coragem de descer do barco e ir até Jesus. Só que faltou algo. Pergunta o quê? Foco. Felipe, por que faltou foco? Porque Cristo está dizendo vem, o medo passa, o medo chega e ele afunda. E uma vez que nós nos encontramos sem foco, de nada vale ter coragem. Quer ver uma verdade? Eu estou pregando para um monte de corajoso aqui. Quer ver? Na conversa tu tem coragem de investir. Na conversa tu tem coragem de assinar. Na conversa tu tem coragem de bater o martelo e falar, vai ser assim. Aí você até faz. Mas no meio do caminho se perde. E por que se perde? Porque o vento sopra, o medo chega e você perde o principal para viver a promessa de Deus. O que é? Foco. E se tem uma coisa que nós precisamos ter, é foco. Felipe, eu pensei que hoje você ia pregar uma palavra para eu pular sapatear. Eu vim aqui só dizer duas verdades. O ungido de Deus não pode deixar de ter foco e coragem. Foco e coragem. E principalmente nós, homens, precisamos ter foco. Traça uma meta. Coloca algo como objetivo. E vai em frente do que você traçou como principal propósito. Quer ver outra verdade? Pedro afunda. Grita, salva-me. Cristo vai até Pedro. Estende a mão e coloca Pedro de pé. Jesus é especialista em estender a mão para quem caiu. Ok? Só que o mesmo que é especialista em levantar a mão para quem caiu, Tiago, é o mesmo que lá na frente vai querer me ver estendendo a mão para alguém que está caído. Porque, irmão, de nada valeria Jesus levantar você, dar ministério para você, colocar você de pé, se você não tiver utilidade. Olha para alguém e diga, precisamos ser útil. Felipe, me mostra que Pedro foi útil. Vou provar. A Bíblia diz que Jesus estendeu a mão. Jesus estendeu a? Olha para alguém que está próximo de você e diga, só sabe estender a mão quem um dia precisou de uma mão estendida. Felipe, prova para mim, vamos lá. Atos capítulo de número 3. A Bíblia diz que está Pedro e João subindo na porta formosa. Há um coxo sentado. O coxo vai olhar para Pedro e vai dizer, me dá ouro, me dá prata, me dá uma esmola. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho eu te... Levanta aí. Pedro utilizou de palavras. E o texto diz que o coxo permaneceu do jeito que estava. Só que o texto diz, pode abrir a Bíblia, Atos capítulo 3. E tendo Pedro estendido a mão. E tendo Pedro estendido a mão, colocou o coxo de pé. Felipe, então pera lá. Você está dizendo para mim que o coxo só levantou depois que Pedro estendeu a mão? Pois bem, aonde você quer chegar é que só sabe estender a mão para quem caiu, quem um dia precisou de uma mão estendida. E eu vim de tão distante pregar para quem tem fé, de levantar a mão e receber o que vai ser liberado agora. Felipe, o que você veio liberar? Eu vim liberar uma simples palavra, mas que se você agarrar nela, eu tenho certeza que de hoje em diante a tua vida vai mudar. Felipe, por que vai mudar? Porque nós como igreja não devemos apontar quem caiu, até porque Jesus não fez isso com Pedro. Quando Jesus viu Pedro caído, ele estendeu a mão e colocou Pedro de pé. E sabe por que Jesus estendeu a mão para Pedro? É porque lá na frente Jesus sabia que Pedro teria que estender a mão
mão para alguém. Felipe, qual é a palavra que você vai liberar? Se você cair, Ele vai te levantar. Se você chorar, Ele vai te consolar. Se você precisar de abraço, Ele vai te abraçar. Se você estiver chorando, Ele vai enxugar tua lágrima. Mas eu tenho uma palavra. E que palavra é essa? Sozinho você não vai ficar. Pega na mão de pelo menos 2 vasos e diga para ele: sozinho você não tá. Diga: não importa a guerra. Não diga: não importa a luta. Diga: não importa a dificuldade. Diga: sozinho você não tá. Felipe, por que tu tá dizendo isso? Eu não sei você, mas eu como igreja tô garantido. Se tu tiver caído e precisar de uma mão amiga, a minha mão vai estar estendida para você, assim como a de Jesus estava estendida. Olha para pelo menos 2 e diga: se precisar de uma mão, diga: minha mão está estendida para você. Diga: se precisar de um abraço, eu tô aqui para te abraçar. Felipe, eu não sei o que tu veio fazer aqui, eu vim só profetizar. E a profecia é: esse ano ele está garantido. A glória da última casa vai ser maior do que a da primeira. O que estava dando errado vai dar certo. A porta fechada ele vai abrir. E o milagre está liberado para quem tem fé. Eu estou profetizando para alguém. Ele olhou para Pedro e disse: Pedro, eu vou te levantar, vou te dar chamada, vou te dar ministério, vou te arrancar da pescaria de peixe, vou te fazer pescador de alma. Ele olhou para Pedro e disse: Pedro, eu estou apagando o teu passado. Eu não quero saber se tu é explosivo, eu não quero saber se tu é esquentadinho. O que eu quero saber é que o futuro que eu tracei para você, olho não viu, ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem. Olha para ele e diga: os olhos não viram. Não diga com autoridade, diga: os olhos não viram. Diga: os ouvidos não ouviram. Diga: não subiu ao coração do homem. Diga para ele, diga: esse ano eu vou ver você de pé. Diga: vou ver tua casa de pé. Diga: vou ver tua família de pé. Felipe, e se o diabo se levantar, eu tenho a notícia pro inferno: nenhuma ferramenta preparada contra ti, contra a tua casa, contra a tua família prosperará. Olha para ele que está perto de você e diga: não prospera. Diga: contra Jacó, diga: não há encantamento. Eu não sei se tem alguém que crê, mas ele me trouxe aqui para dizer para alguém: a glória dessa última casa vai ser maior do que a da primeira. Vai ser maior. 1 minuto de glória para aquele que merece glória, vai. 1 minuto de aleluia para aquele que merece aleluia, vai. Eu vou profetizar para alguém: Deus te entregou o ministério para você levantar os caídos. Você não ganhou ministério por acaso. Deus não te ungiu por acaso. Você acha mesmo que Deus deu o dom da palavra para você por acaso? Tu acha que Deus entregou essa voz bonita para você por acaso? E por que não, Felipe? Porque Ele te entregou para você levantar quem precisa. Ele me trouxe aqui só para dizer para alguém: eu não te chamei para ficar parado, eu te chamei para se movimentar, eu te chamei para levantar pessoas que precisam. Dá um sorriso para alguém, diga: só valoriza a mão. Diga: só valoriza a mão quem um dia precisou de uma mão estendida. E é aí que eu entendo os julgadores de plantão, que quando vê alguém que pecou, caiu, fez o que não devia fazer, passa na rua e não dá nem a paz do Senhor. Me desculpa, tu é santo demais, mas o Deus que eu sirvo é especialista em abraçar o pecador, arrancar dele o pecado e fazer
saber. Ah, se tu soubesse qual foi o pecado, Felipe, se eu te contar, não me interessa. Porque no nosso meio não tem ninguém santo demais que nunca pecou. E Cristo, pastor Tiago, ele é especialista em dar lição todo dia pra gente. Pergunte por quê? Porque um dia que foram tacar pedra uma mulher que adulterou, ele olhou para os acusadores e disse assim: taca a pedra, mas faz o seguinte, só taca a pedra quem nunca pecou. Taca a pedra quem nunca errou. Taca a pedra quem nunca fez nada. E aqui está o nosso problema. Pergunte por quê? Perguntou nada, pergunta por quê? Porque nós se achamos santo o suficiente. É porque anda de terno, anda de gravata, sai até o pé, o cabelo lá embaixo, que tu acha que tu é melhor do que alguém. Você não é melhor do que ninguém. Nós não somos melhor do que ninguém. E eu vim aqui dizer para alguém que está no meio da multidão, me ouvindo pregar: se tu caiu, se tu pecou, se tu errou, eu tenho notícia para te dar. Não liga para quem está te apontando, não liga para quem está te criticando. Felipe, vou sair da igreja, vou desviar, vai nada. Procura o pastor, confessa o pecado, cumpre a disciplina e volta a fazer o que Jesus mandou você fazer. A lição que Pedro nos deixa é que uma vez que a mão de Cristo está estendida para mim, a minha tem que estar estendida para alguém. Eu só vim afirmar para alguém: não somos super-heróis. Me ouvindo aqui hoje, não tem nenhuma super-heroína. Me ouvindo aqui hoje, não tem nenhum super-vaso. Me ouvindo aqui agora, não tem ninguém perfeito. Eu vou além. Todos que estão aqui, incluindo o pregador que prega para você, precisa de algo chamado mão. Mão de quem? De Cristo. Estendida para mim. E eu posso dizer uma verdade? Diga pode. Disse nada? Diga pode. A verdade que eu quero dizer para você é: quando todas as mãos lhe faltar, tenha certeza de uma coisa: a dele estará estendida para você. Dá um sorriso para alguém e diga: alegra esse coração. Não diga: coloca um riso nesse rosto. Olha para alguém e diga: vamos cantar o hino da vitória. Não, olha para alguém e diga: vamos cantar sabor de mel. Olha para alguém e diga: eu vou viver a promessa de Deus. Olha para pelo menos dois e diga: eu vou viver a totalidade da promessa. Diga para quem tem fé, diga: não é porque eu errei, diga: não é porque eu fiz o que não devia fazer, que ele não me ama, não me abraça, não cuida de mim. Felipe, tu tá pregando que Jesus vai cuidar de quem pecou? Vai cuidar de quem pecou. Felipe, tu apoia pecado? Não. Mas o Cristo que eu sirvo ama o pecador. E já que ele estendeu a mão para mim, quem sou eu para não estender a mão para quem caiu? Eu finalizo agora a minha participação na mensagem para dizer para alguém: é de uma mão estendida que você precisa? A de Jesus estará. É de um abraço que você precisa? Ele estará de braços abertos. Simples. Ele é especialista. Ele é especialista em cuidar de quem a terra não cuida. Ele é especialista em dar amor para quem a terra não dá amor. E aqui, a lição que Pedro nos deixa, e Cristo também. A lição de Cristo: eu não levanto alguém sem propósito. Se Jesus te levantou, tinha propósito. A lição que eu aprendo com Pedro é que se a mão de Jesus um dia esteve estendida para mim,
A minha mão tem que estar estendida para alguém. Coloque a mão no seu coração. Diga obrigado, Jesus, porque a sua mão está estendida sobre mim. Agora, se você acredita muito no que foi pregado, coloque a mão no coração e diga: Jesus, já que o Senhor me estendeu as mãos, diga: eu te prometo, Jesus, que se alguém precisar da minha mão estendida, eu vou estender a mão para quem precisar. Só quem crê nessa palavra, levanta a mão o mais alto que pode. O mais alto que pode. E libera por 1 minuto. Por 1 minuto. A maior rajada de glória, aleluia, e língua estranha que tiver. Tá caindo um negócio aqui no nosso meio. Tá descendo um negócio diferente aqui no meio da casa. Tá na nonanaia. E ele tá dizendo: para quem me glorifica, eu sou milagre. Para quem dá aleluia, eu sou porta aberta. Para quem fala em mistério comigo, eu sou renovo. Levante as mãos o mais alto que pode. Diga comigo em alto bom som: a mão de Jesus está estendida sobre mim. Quantos crerem nisso? Bate palma porque ele Glória. Ouça-me com muita atenção. Há um novo tempo começando. Posso dizer uma coisa para vocês? Não é porque foi um jovem de 21 anos de idade que pregou para você que você não deve curvar os ouvidos para ouvir o que Deus estava falando aqui. Se eu pudesse lhe dar um conselho, o conselho que eu lhe daria é: se agarre mais a Cristo. Mantenha foco. Seja corajoso. Porque o que Jesus vai fazer em nosso meio, nesses últimos dias, será incrível. Será poderoso. Amém?